Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Podemos se assentar. Glória a Deus. Que bom é estarmos na casa de Deus, essa rica oportunidade, que em plena terça-feira, de podermos estar na presença dEle e continuarmos aquela festa de sábado e de domingo, né? Darmos continuidade, que nós colocamos uma vírgula e hoje nós continuamos a festividade que nós participamos da presença do Senhor, tanto no sábado quanto no domingo. Eu quero apresentar aqui os irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, o irmão Vanderlei e família. Onde estão nossos irmãos? Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar um bem-vindo bem forte aos nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Você que está aí perto, por gentileza, dê um abraço aqui nos nossos irmãos. Saúde, cumprimente-os, por gentileza. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estaremos estudando a palavra do Senhor no Salmo de número 15. Glória a Deus. Nós vamos estudar o Salmo de número 15. Quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias no Salmo de número 15. O tema do estudo dessa noite é a grande dúvida. Nós vamos ver aqui algumas indagações do salmista e depois nós vamos ver o Espírito Santo de Deus dando a resposta ao salmista. Todos encontraram o Salmo 15? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio quanto ao seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e, contudo, não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Queridos, esse salmo de Davi, ele foi escrito logo após Davi ter sofrido uma decepção. Após Davi ter sofrido uma perca irreparável no seu começo de reinado. Davi tinha uma coisa no seu coração: olha, eu quero a arca do concerto junto comigo. E Davi havia reinado por um período somente em Hebrom, e agora ele havia conseguido unificar o reino. E ele colocou em seu coração levar a arca do concerto para estar ao seu lado. Porém, Davi, ele fracassa nessa tentativa, porque ele não observa os ensinamentos do Senhor. Davi, ele queria conduzir a arca do concerto da mesma maneira que os seus inimigos haviam conduzido. Os filisteus, quando tomaram a arca do concerto, colocaram a arca sobre carros de boi e levaram a arca do concerto embora. E Davi, vendo aquele exemplo que os filisteus haviam tomado a arca e colocado sobre carros de boi, também pretende fazer igual. E ele coloca a arca do Senhor para trazer para Jerusalém sobre carros de boi. Em determinado momento, a arca ia caindo do carro e um jovem foi e tentou segurar a arca e morreu naquele momento, porque ele não tinha autorização para tocar na arca do Senhor. Então, Davi, ele sofre essa grande perca no seu início de reinado, e aí ele começa a observar de que maneira levar a arca de volta para Israel. E aí ele entra nesse salmo. Mas antes de entrarmos no salmo, eu quero concluir aqui
esse parêntese que eu abri aqui sobre a situação da arca. E a arca, então, ao ser conduzida para Jerusalém, sobre os carros de boi, após sofrer essa derrota, Davi fala assim, olha, não dá para levarmos até Jerusalém a arca. E Davi pega a arca e conduz ela à casa de um homem chamado Obed-edom. E a arca permanece na casa de Obed-edom por 3 meses. E todos viram que enquanto a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom, houve o quê? Houve bênção sobre a casa de Obed-edom. No livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13 e versículo 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Veja só, 3 meses que a arca permaneceu na casa deste homem, esse homem foi abençoado por Deus. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero voltar mais um pouquinho no passado. Eu quero abrir um outro parêntese, porque a arca do Senhor havia permanecido na casa de um homem por 20 anos. A arca, antes de ser conduzida, ela havia ficado na casa de Abinadab por 20 anos. E durante esses 20 anos, ninguém viu a prosperidade de Abinadab. A arca do Senhor permaneceu por 20 anos em uma casa, e ela não foi bem recebida, quanto foi bem recebida na casa de Obed-edom. Meus queridos, quem sabe Abinadab imaginou assim, olha, essa coisa é muito bonita, é feita de ouro, tem querubins por cima, mas ele não reconheceu a glória de Deus naquela arca. Quem sabe ele via como um belo artefato, como um belo artesanato, ou quem sabe como uma bela obra de arte, como deveria ser realmente uma bela obra de arte. Aqueles querubins em ouro batido, né, a tampa ali em ouro, né, as argolas, as varas que eram usadas para o transporte daquela arca. Quem sabe aquele homem só conseguia ver como uma bela obra de arte e não conseguia entender que a glória de Deus estava dentro da sua casa, e por isso permaneceu com a glória de Deus dentro da sua casa por 20 anos e não foi abençoado, não recebeu nada de Deus durante esses 20 anos. Mas Obed-edom, ao ver que a arca do Senhor havia entrado em sua casa, não abriu somente as portas da sua casa, mas abriu o seu coração, abriu a sua família, entregou tudo que tinha para receber a glória de Deus dentro de casa. E nós precisamos, irmãos, de abrir os nossos corações para recebermos a glória de Deus. Nós não podemos nos conformar como muitas pessoas que vêm para a igreja e permanecem crentes por 30, 40, 50 anos e têm orgulho de tirar a sua carteirinha de membro da Assembleia de Deus e dizer, olha, minha carteirinha é a número 00002. Porque a 001 era do pastor que inaugurou essa igreja, mas a minha é 0002, mas não conhece a glória de Deus, está na igreja há muitos anos e não recebe a glória de Deus, mas que nós possamos abrir os nossos corações para receber a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele começa o salmo perguntando, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Davi estava preocupado de quem iria ter condição de receber a arca, receber a glória de Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós precisamos de abrir o nosso coração para receber a arca do Senhor. E não pode ser de qualquer maneira. Davi fracassou na primeira tentativa de receber a glória de Deus. Davi fracassou
na sua primeira tentativa, porque não observou alguns princípios da palavra de Deus. Porque para transportar a arca, para receber a arca, nós precisamos de estar na altura apropriada diante de Deus, para podermos receber. Não pode ser de qualquer maneira. Não é com pecado, não é com engano, não é com mentiras, mas nós precisamos de estar santo como o nosso Deus é santo. E Davi, na segunda tentativa, ele atenta para estas circunstâncias. Primeiro, Davi faz uma questão, algumas perguntas, que nos dá a ideia de como será possível hospedarmos a glória de Deus. Como nós podemos ser hóspedes da glória de Deus? E aí, Davi foi para o livro de Levíticos aprender como receber a glória de Deus. Ali, em Levíticos de número 21, capítulo de 21, do versículo 16 ao 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falarão, dizendo, ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do Senhor, pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou quebrado a mão, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor, defeito nele não há, e não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, Davi começou a ir lá para o livro de Levíticos, entender como receber a glória de Deus. Como hospedar a glória de Deus. Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser carregado nos lombos de animais. Deveriam ser homens. E esses homens deveriam ser perfeitos. E a primeira coisa que ele entende é, olha, primeiro ponto, ele não poderia ser cego. O sacerdote, quem for receber a glória de Deus, ele não pode ser cego. Mas, pastor, que cego que o senhor está falando? Nós estamos falando agora do cego espiritual. Você, na minha concepção, aquele homem que recebera a arca do Senhor por 20 anos, ele era cego espiritual. Porque ele não visualizou durante 20 anos a glória de Deus dentro da sua casa. E ele perdeu a oportunidade de ser abençoado. Andou com Deus por 20 anos ali, lado a lado. Ele entrava dentro da sua casa, estava lá a arca do concerto. Ele saía, a arca do concerto estava lá. Ele voltava, a arca estava lá. Mas ele não conseguia visualizar a bênção de Deus para a sua vida. E muitos crentes só enxergam o natural e não conseguem enxergar o sobrenatural. Quem poderá habitar no seu santo templo, Senhor, no seu tabernáculo, Deus? Aquele, meu irmão, que não for cego, precisa de ser uma pessoa que tenha uma visão boa, que consiga visualizar além das dificuldades, além das enfermidades, além do natural, que vá para o sobrenatural de Deus. Aleluia, entenda que a glória de Deus entrou na sua vida, a arca entrou na sua casa, a glória de Deus está lá e a sua cegueira já foi curado. Comece a enxergar as bênçãos de Deus para a sua vida. Aleluia, não perca a oportunidade. Você está na casa de Deus, você está no templo do Senhor. Agora, a cegueira espiritual precisa de ir embora, precisa de sair, pastor Luciano. Nós não podemos olhar mais como homens naturais, mas nós precisamos de pedir para que o Senhor retire de nós a visão material e que nós possamos enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Davi fracassou, mas aí ele começou a observar para a palavra, para não fracassar novamente. Segundo,
não poderia ser coxo. E eu vejo, mais uma vez, aquele homem que hospedou a arca por 20 anos como um homem coxo. O coxo significa o quê? Uma pessoa que não tem firmeza nos seus ensinamentos ou naquilo que recebeu de Deus. Hoje ele está aqui, amanhã ele já não está mais. No primeira tempestade, ele desvia. No primeiro problema que ele enfrenta, eu não vou mais na igreja. No primeiro zuzunzu que ele ouve, ele fala, olha, eu vou parar tudo, porque não dá mais para mim. Olha, essa pessoa, ela não tem firmeza espiritual, ela não amadureceu, ela não conseguiu crescer, ela está ali com um defeito numa das suas pernas, em um dos seus membros, e ela vacila na fé. Meus queridos, nós não podemos ser coxos. Nós precisamos de ter firmeza em ambas as pernas. Não importa o que aconteça, não importa o que Satanás levante contra a sua vida, você precisa de entender que maior é quem está com você. A palavra de Deus está na sua vida, o Senhor está contigo, e nada neste mundo vai fazer você sair da presença de Deus. Continue firme, receba a palavra de Deus, a sólida palavra de Deus, se alimente da palavra e seja firme, ande com os seus pés firmes, porque o Senhor é quem te sustenta, a sua palavra é que ilumina o teu caminho, para que você não pereça. Glória a Deus. Não seja manco, não seja coxo, não ande vacilando. Ah, pastor, mas olha, a irmã fulana de tal disse isso e isso, o pastor falou isso. Meu irmão, não importa o que os homens falaram, importa o que Deus está falando para você, importa o que Deus disse para você, não importa o que o homem, o que a mulher fala, importa o que Deus acha de você, e Ele quer que você se solidifique na palavra e ande com Ele, aleluia. Não vacile. Não vacile, mas ande firmemente. Depois, em terceiro, não podia ter nariz achatado. Eu fiquei imaginando uma pessoa com o nariz achatado, dei muita risada essa madrugada, achei muito engraçado, mas aí estudando, perdeu a graça. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala sobre o nariz achatado, trazendo para nós hoje, na nossa linguagem, está falando de fofoqueiros. E para você receber a glória de Deus, você não pode ser fofoqueiro. Não pode ser mexeriqueiro. Não é fácil isso. Né? Salão de beleza, né? Não é isso, pastora? E não é só com as mulheres, não, irmãos. Às vezes a gente dá risada, mas tem muito homem fazendo fofoca, mexerico. Mas esse nariz achatado não pode ter um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Ela tem que ter um nariz perfeito e cuidar da sua vida, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa e cuidar da obra de Deus. E deixa de lado aquilo que as pessoas estão fazendo. Se você puder ajudar, ajude o teu irmão. Mas fazer fofoca com o teu irmão, mexerico, levantar as coisas contra ele, deixa de lado, meu irmão. Olha, eu falo em casa, é difícil eu cuidar da minha vida. Eu tenho tantos problemas no meu dia a dia, tantas dificuldades. Eu falo, como é que tem pessoas que conseguem arrumar tempo para cuidar das vidas dos outros, né? Eu não consigo cuidar nem da minha vida direito, nem da minha família. E aí tem pessoas que ainda acham tempo para cuidar da vida dos outros. Mas o servo e a serva de Deus não podem. Não podem andar por esse caminho. Vamos passar um zíper. Domingo pela manhã, os adolescentes estavam ligados 220 lá na escola dominical, né? Pela misericórdia de Deus, Deus me honrou ali para dar aula para os adolescentes. E aí eu falei para eles, agora, a partir do domingo que vem, nós vamos ter uma regrinha aqui. Criamos 3 regras. Uma das regras, qual que é, Caio? É um zíper na boca. Nós precisamos de aprender a ter um zíper na nossa boca. Tomarmos
cuidado com aquilo que nós falamos. Porque a Bíblia diz, na medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, se você fala do teu irmão, cuidado, meu irmão, que você vai ser julgado por aquilo que você falou dele. Então, antes de você falar alguma coisa, peraí, deixa eu colocar minha barbinha de molho aqui, passar um zíper na minha boquinha, para que o Senhor use de misericórdia para comigo. Então, nós precisamos de aprender a nos calar e não fazermos mexericos. E depois fala, em quarto, não ter membros demasiados. Quer dizer, membros que crescem desproporcionais. Como que é em nossos dias hoje? É aquela pessoa que cresce na graça, mas não cresce no conhecimento. Ele fala em línguas, ele pula, mas aí quando ele vai para a palavra, não conhece a palavra. O que foi pregado hoje, irmã? Não sei, eu estava num fogo tão grande. O que foi pregado hoje? Não sei, irmão. Eu estava no reteté de Deus, de Jeová, não me lembro de nada. Chega no dia seguinte, lá fora vem uma tempestade, ela não tem base na palavra e cai. Ou vice-versa também. Vai só para a palavra, vai para a letra, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que fazer como? Crescer na graça e no conhecimento. Oséias 6:3, se não me falha a memória, nos diz, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Então nós precisamos de crescer tudo por igual. Na graça e no conhecimento. Seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito, seja cheia do Espírito, mas seja cheia do conhecimento também. A hora que um testemunho de Jeová, alguém outro lá, for lá bater na tua porta lá, você convida ele para entrar, não tenha medo não, vem aqui, entra aqui comigo na minha casa, vamos fazer uma oração, e aí nós vamos para a palavra. E aí, meu irmão, ou você ganha ele para Jesus, ou ele vai sair correndo da tua casa, mas você cresceu na graça e no conhecimento. Também não pode ser anão. Não o anão físico, né? Mas um anão espiritual. Por quê? O anão ele tem dificuldade de pegar as coisas que estão no alto. Então nós vamos trazer para o lado espiritual. Aonde Deus está? No alto. E aí, se é um anão, ele não consegue chegar aonde Deus está, ele não recebe as coisas de cima, ele só consegue receber as coisas da terra. E tem muita gente vindo para a igreja, e muitas igrejas anãs, só pregam um reino terreno. Você precisa de ter carro zero, você precisa de ter uma casa na praia, um Mercedes na tua garagem, olha, você só precisa de ter o terno não sei de que marca, uma caneta não sei o quê, o servo de Deus tem que ter. Não, meu irmão, você não precisa de nada nessa terra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você precisa de ser alto, gigante espiritual, você não pode ser anão para atingir as coisas que vêm de cima, lá do alto dos céus, para a tua vida, para você vencer este mundo, aleluia, glória a Deus. Não podemos ficar esperando as coisas aqui de baixo, não podemos ficar esperando somente carro bom, roupa chique, anel, joias, não, nós precisamos de esperar as coisas lá de cima, e se Deus tiver que dar também, Ele te dá todas as coisas aqui de cima, da terra, mas primeiro recebe lá de cima. Recebe lá de cima. E se você tem sido anão, se você tem aprendido alguma coisa nessas palavras que foram injetadas na sua vida, para você buscar alguma coisa aqui da terra, busque o reino de Deus e a sua misericórdia, a sua justiça, e Deus vai se agraciar de você, Deus vai dar tudo o que for preciso para você viver sobre essa terra. Não vai te faltar nada, nem que for na fome, não vai te faltar nada. Seu organismo não vai entrar em colapso, não. Deus vai sustentar você. Não podia ter defeito no olho. Defeito no olho por quê? Tinha uma visão
distorcida. Alguém já pingou um colírio forte no olho e precisou de ficar alguns dias assim, até sem dirigir, algum momento sem dirigir? Vocês já passaram por isso? Como que fica a visão, né? Fica toda embaçada. Você não consegue fazer aquilo que seria uma coisa corriqueira do seu dia a dia. Você é impedido. Então, a Bíblia está dizendo com isso que não poderia ter essa visão distorcida das coisas espirituais. É ouvir uma palavra, interpretar outra. O pastor pregou algo. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez numa igreja e eu sabia o que estava acontecendo com a vida daquele pastor. Aí acabou o culto, veio uma pessoa para mim, uma irmã, e disse assim: olha, pastor, o senhor profetizou tudo o que era para a vida do nosso pastor. Eu disse: irmã, mas não foi isso que eu preguei. A irmã tinha interpretado tudo distorcido aquilo que eu havia pregado. Olha, irmã, vem cá, eu vou te explicar novamente o que o Espírito disse. Aí ela pegou: ai, pastor. E eu já não via a hora de chegar em casa e de falar para o meu marido que era isso, isso e isso. Já estava confiante que a situação já tinha sido resolvida. Eu falei: não, irmã, eu sei o que está acontecendo aqui, mas Deus sabe o que a igreja precisa. Não é o que o homem quer, mas é aquilo que Deus tem para nós, que não é a nossa vontade, mas a vontade dEle, e que nós não podemos então ter uma visão distorcida do reino de Deus. Nós precisamos de compreender aquilo que Deus tem para nós. Às vezes Deus quer algo tão grande para nós e nós ficamos com a nossa visão distorcida e perdemos aquilo que Deus tem para nós. Porque nós conseguimos enxergar somente aquilo que nós olhamos no espelho, aquela visão distorcida, né? E nós falamos: opa, peraí, né? É a mesma coisa quando você tira uma foto e olha no espelho, não é mais ou menos assim? Você olha para a foto e fala: não, esse não sou eu. Não é? Por que você acha que não é você? Porque a foto reflete aquilo que você é. E o espelho, ele dá uma visão distorcida. Ele distorce a sua aparência. E Deus não quer que nós tenhamos essa visão distorcida, mas Ele quer que nós tenhamos uma visão pura daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É você estar no meio da dificuldade, no meio da luta, e você já saber: olha, essa luta aqui é só por um pequeno período. Deus tem algo melhor ali na frente. Olha, esse desemprego, essa dificuldade financeira, tudo que eu estou passando agora é só momentânea. E você passa cantando, glorificando a Deus, porque você sabe que Deus tem algo melhor ali na frente para a sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Não ter sarna. Sarna é uma doença contagiosa. E nós podemos citar aqui novamente os fofoqueiros, os mexeriqueiros dentro da sarna, e também aquele que semeia contenda entre os irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor abomina. É uma doença, irmão. E essa doença pode até se transformar numa raiz de amargura, que nós devemos ter muito cuidado. Eu já tenho falado aqui para a igreja, pela misericórdia de Deus, que nós devemos tomar muito cuidado para nós não criarmos nenhuma raiz de amargura no coração do irmão. Um exemplo: eu posso gostar muito do pastor Luciano e não gostar do irmão Ademar. E aí, eu chego para o pastor Luciano e falo para o pastor Luciano: pastor Luciano, nós dois somos amigos, eu preciso me abrir com você. Olha, o irmão Ademar não entra na minha concepção. O jeito dele, ele é arrogante, olha, essa pessoa para mim não presta, não tem caráter. E o pastor Luciano não tinha nada contra o irmão Ademar, certo? Mas por gostar de mim e ouvir aquilo que eu disse para ele, cria uma raiz de amargura no coração dele, contra o irmão Ademar, se o irmão Ademar tem feito nada. Então, irmãos, devemos tomar cuidado, para que ninguém tome as nossas dores e crie uma raiz de amargura no coração daquele irmão. Porque às vezes no teu coração não tem a raiz de amargura, mas você pode lançar algo que vá criar uma raiz de amargura no coração do teu irmão. Irmãos, eu não tenho nada contra o irmão Ademar, viu? Eu amo ele, viu? Glória a Deus.
Só observando, a sarna é uma doença de pele. Ela dá na pele, no couro do animal ou na pele do ser humano. Então, vamos colocar isso como carne. Um fruto de carne. Então, o mexeriqueiro, a obra da carne. Tá? Um contato de carne, não tem nada a ver com o espírito. Amém? Amém. Está entendido, irmãos? Não tem nada com o espírito, é tudo da carne. É uma obra da carne. Certo? Não tem nada de espiritual nisso. Também não ter impinges. O que é uma impinge espiritual? Está difícil dar glória a Deus hoje, né, irmãos? Aleluia, Jesus. São aqueles que são impuros, vivem no pecado. O sacerdote não pode ter pecado. Ele precisa de passar pela purificação. Ele precisa de se banhar lá nas talhas, a qual Jesus usou para fazer o vinho, que eram as talhas da purificação. O sacerdote precisava de se banhar nas talhas da purificação, se limpar. Depois ele tinha também que oferecer um sacrifício por si mesmo. Também ele tinha que soltar também um animal no meio do deserto e falar assim: olha, que os meus pecados sejam levados sobre a cabeça desse animal para o deserto, que meus pecados sejam carregados para o deserto. Então, o sacerdote não podia ter impinge, ele não podia ser impuro. E tem muita gente querendo carregar a arca do aliança, tem muita gente querendo ter a glória de Deus, mas ela não quer se purificar. Mas nós precisamos de entrar pelo caminho da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos de entrar. Quer receber a arca? Quer ser hóspede da glória de Deus? Então, nós devemos nos santificar. E por último, não poderia ter testículos mutilados. Significa o quê? Que a pessoa, quando ela tinha os testículos mutilados, ela se tornava infértil, improdutivo. Cristão não pode ser improdutivo. Ele tem que ser um terreno fértil, uma pessoa fértil. A madre dele tem que ser uma madre que gere crianças, não pode ser uma madre abortiva. Ele tem que gerar filhos espirituais, porque às vezes nós queremos jogar a responsabilidade de gerar filhos ao pastor. Pastor não gera pastor. O pastor não gera ovelha, pastor gera pastores. E ovelhas geram ovelhas. Os pastores, eles cuidam das ovelhas e é eles que observam no meio das ovelhas aqueles que deverão ser chamados para o ministério. Então o pastor, ele gera mais pastores, mais obreiros da obra do Senhor. Mas a ovelha, ela tem a obrigação de gerar mais ovelha. Isso não quer dizer que o pastor também está isento de ganhar almas, não. Ele tem a responsabilidade de ganhar almas, porque também o pastor, ele é uma ovelha do Senhor, né? E nós temos um sumo pastor, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e todos estamos debaixo desse pastorado. Então nós devemos gerar ovelhas também, mas a grande obrigação da ovelha é gerar ovelhas. E aí não pode ser improdutiva. Não pode. Jesus certa vez disse que nós conheceremos a árvore através dos seus frutos. Então, você tem que gerar ovelhas. Vamos abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta. Quantos filhos você gerou dentro desse ano? Quantos? Nós estamos no mês 6, certo? Então, vamos fazer uma continha pequena aí, pelo menos 6 filhos. Né, irmão Cláudio? Pelo menos 6, né? Um por mês, que você invista 30 dias em uma pessoa para que ela nasça novamente no Espírito. Não, a árvore não dá só uma, mas pelo menos um, né, por mês, não é isso? Vamos colocar uma estação a cada 30 dias e que essa árvore pelo menos um fruto. E olha, do jeito que nós recebemos aqui o adubo nesta igreja, nós precisamos de dar muito fruto, viu, irmãos?
Porque adubo a gente recebe aqui, irmãos. Palavra é o que não falta nessa igreja, poder é o que não falta. Então nós precisamos de gerar filhos. Nós precisamos de ser produtivos. Então Davi, ele observa toda essa situação, e agora nós vamos entrar na palavra, né, irmãos? Agora nós vamos entrar e vamos ver se a gente conclui hoje esse salmo. E aí Davi chega a essa conclusão, ele fala assim, bom, então agora para mim transportar a arca, eu preciso de seguir alguns critérios. E ele observa todos esses critérios, ele põe em prática esses critérios. E aí, no versículo de número 2, ele diz assim, olha só, isso já é a resposta de Deus para a vida dele, hein? Isso já é o Espírito Santo respondendo a Davi. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade no seu coração. Davi observa todos aqueles fatores que levaram ele ao fracasso, observa os fatores que o levariam à vitória, e aí ele ouve de Deus, do Espírito Santo, a resposta. Sabe quem vai habitar lá no meu santo monte? Lá no meu tabernáculo, Davi? É aquele que anda com sinceridade, que pratica justiça, que fala a verdade no seu coração. Então Deus começa a mostrar agora para Davi o caráter deste homem. Um homem, primeiro, sincero. Olha, difícil habitar no tabernáculo de Deus. Você pode estar ao lado da glória de Deus, mas se você não se enquadrar aqui, você não vai desfrutar as bênçãos de Deus. Não desfruta. Então, primeiro começa a ser sincero. O que é uma pessoa sincera? Ela é uma pessoa transparente. Ela não tem máscara. Ela é aquilo que ela demonstra ser. Ela não vem para a igreja e coloca uma Bíblia embaixo do braço e aquela crente saiu na rua. Opa, agora estou longe da igreja, não tem nenhum irmão. Acabou. Tira a máscara? Não. A pessoa sincera, ela é, em todos os momentos, aquilo que ela é verdadeira, ela é transparente, aonde ela chega, ela é a mesma pessoa. Estou aqui no meio dos meus amigos da alta sociedade agora, e aqui é diferente, aqui no meu trabalho, aqui não posso ser pastor, aqui eu preciso de, não, peraí, não, meu irmão, não tem como, ela tem que ser a mesma coisa, tanto na igreja, fora da igreja, e lá na sua casa, principalmente dentro da sua casa. Não podemos ser como aquela criança que falou para a mãe, vamos mudar para a igreja, né? Mas por que mudar para a igreja? Não, porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho, né? O papai é tão bonzinho dentro da igreja. Em casa era um animal, mas dentro da igreja era outro, né? Pulava, dava glória a Deus, falava em línguas, mas dentro de casa um animal. Nós não podemos ser assim. O crente ele tem que ser autêntico, aonde ele estiver. Depois, ele tem que praticar a justiça. O que é praticar a justiça? Irmão Cláudio, o senhor que é um homem, um advogado da lei, direito, na área do direito, o que é ser justo, praticar a justiça? Tem que praticar. Amém. Então, primeiro, irmãos, precisa estar diante da justiça divina. É coerente com a justiça divina? Está dentro daquilo que Deus quer? Da vontade de Deus? É justo? Amém. Isso, sim. Aí eu vou por esse caminho. Caso contrário, não. Olha, posso até ganhar muito dinheiro, mas peraí, isso é lícito? Estou dentro da lei? Estou dentro da justiça divina? Peraí. Eu tenho que viver segundo a justiça divina. Então você precisa de se enquadrar na vontade de Deus. Aonde que você vai observar todas essas coisas? Aqui. Aqui tem tudo. Aqui tem o Código de Defesa do Consumidor do Cristão, o CDC. Aqui tem todas as leis para o cristão, tanto independente se ele seja brasileiro, japonês, francês, alemão ou chinês. Aqui está todas as leis do cristão. Ele observou isso aqui, ele anda na justiça
divina. Não importa qual seja a sua nacionalidade, ele vai fazer a vontade de Deus. E por último, aquele que fala a verdade. Falar a verdade é fácil, irmãos? O que as pessoas gostam de ouvir não é a verdade mesmo, não. Eu sofro muito essa penalidade, porque eu falo a verdade para os meus clientes, e eu vejo que eles ficam chateados comigo, porque eles não gostariam de ter ouvido a verdade. Se eu tivesse inventado uma mentira para eles, eles sairiam mais contentes. Mas como eu falo a verdade nua e crua para eles, eles às vezes até nem acreditam no que eu estou falando. Mas é a pura realidade. Se ele for verificar os fatos, ele vai ver que eu estive falando a verdade o tempo todo para ele. Mas eu vejo que eles ficam chateados, às vezes, pelas minhas respostas. Por quê? É no ato. Não vai enganar o cliente, não vai mentir para o cliente. Você vai falar isso e isso para o cliente. Não é o que aconteceu? Vai lá e fala para o cliente. Deixa ele ficar bravo, deixa ele falar. Infelizmente, aconteceu, é um fato. Vamos lá. Bateu o carro dentro da empresa nossa lá, o que acontece? Manobra 50, 60 carros por dia. Bate o carro, liga para o cliente. Olha, infelizmente, nós batemos o seu carro aqui dentro da empresa. Poderia muito bem esconder do cliente? Não. Vamos ligar lá para o cliente. Pô, mas vocês bateram meu carro, não sei o quê, meu carro era novo. Aí ele fica bravo, esperneia, fala, infelizmente, acidente, aconteceu, está aqui o seu carro, nós vamos arrumar e entregar ele perfeito para o senhor. Poderia não falar? Não, vamos falar. Chama o cliente, venha ver o seu carro, olha o que aconteceu aqui dentro. Mas, irmãos, quem fala a verdade, ele nunca vai ser envergonhado. Agora, o mentiroso corre o risco de alguém chegar e falar, ei, não é bem assim não, rapaz, eu te conheço, ó. O fato não é esse não, o fato é esse, esse e esse. E aí, como é que fica? Não é? Então, irmãos, vamos falar a verdade. Pratique a verdade. Não importa se os padrões humanos dizem ou digam para nós não falarmos a verdade. Fale a verdade. Não tem problema. Você vai ser prejudicado? Seja prejudicado. Mas que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Deus vai te honrar. Tá certo, irmãos. Olha, irmãos, vocês querem ver uma coisa? Vocês educaram os teus filhos? Educar não é bater, espancar, né? Educar é dar exemplo. A maior educação é dar exemplo. Liga alguém na tua casa, aí você fala para o teu filho, fala que eu não estou. O que seu filho está aprendendo com você? Mentir. Fala que eu estou tomando banho. E aí? Está tomando banho? Não. E aí seu filho vai falar, bom, já que meu pai mente, minha mãe mente, também eu posso mentir. Meu pai fala para não mentir, mas ele mesmo mente. Não é isso? Também vou mentir. E aí, irmãos, depois lá na frente a gente não sabe, né? Por que meu filho está assim? Por que minha filha está assim? O exemplo. Não é assim? É verdade, irmãos. Mas olha, o servo de Deus ele tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, falar a verdade. Terceiro, aquele que não difama com a língua, nem fala mal do seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra seu próximo. Irmão, a palavra do cristão, ela não é uma palavra dita de qualquer maneira, elas são palavras comedidas. Olha, eu falo sempre a medida certa. Ontem nós estávamos em uma reunião, e um dos pastores disse que é bom deixar as pessoas falar, né? Foi isso, pastor Luciano? E a gente descobre quem são as pessoas. Agora, o cristão, irmão, ele deve falar pouco. Vocês conhecem a expressão, aquela pessoa é taciturna?
É uma pessoa que fala pouco. O cristão, ele deve ser taxado por taciturno. Ele tem que falar pouco, meu irmão. As suas palavras têm que ser comedidas. Ele não pode sair falando à torta direito. Primeiro, você chega na fila do banco, está todo mundo reclamando da nossa presidente da república. E aí você é taciturno. Você coça a sua língua. Aí morde a sua língua e fala, não vou falar mal da minha presidente. Aí todo mundo está lá incitando você. Fale mal do governo, fale mal. Não, eu sou taciturno, Senhor. E morde a língua e não fala. É o tasca lenha. Oh, aleluia. Mas o crente não é assim, né, irmãos? O crente não é. Ele se segura. Aí ele vê um irmão falando mal do outro, ele vai lá e fala, é mesmo, irmão. Olha, esse aí, misericórdia. Esta irmã é... Não, meu irmão. Você vai lá e fecha sua boquinha. Fala, irmãos, vamos mudar de assunto aqui, irmãos. Vamos falar da glória de Deus, do culto que foi maravilhoso, da glória de Deus que Deus tem derramado sobre a nossa igreja. Olha, meu irmão, nós precisamos de falar pouco, nós temos que ser cuidadosos com a nossa língua. Levíticos, capítulo número 19, versículo 15 a 18, diz assim, não farás injustiça no juízo. Quer dizer, olha, não posso julgar as pessoas de maneira errada, não. Cuidado, cuidado. Não respeitarás ao pobre, nem honrarás o poderoso. Quer dizer, olha, poderoso eu vou... é fulano de tal? Puxa vida. Você já viu? É delegado, é juiz, é promotor, é doutor. Não vou respeitar. Não, meu irmão. Se ele tiver no pecado, problema dele. Mas você, fique na sua. Com justiça julgarás ao seu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás e nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, meu irmão, se quer viver a bênção de Deus, quer habitar no tabernáculo do Senhor, quer que o tabernáculo do Senhor habite na sua vida, vai lá e começa a cantar aquele hino, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. É isso que você precisa de fazer? É cantar? Não, meu irmão, é fechar a tua boca, meu irmão. Porque cantar, até o mundo está cantando esses hinos. Até o mundo está declamando, mas também saem falando asneira à torta direito. E do mesmo jeito que estão falando, Deus entra na minha casa, já estão proferindo palavras de mentira, de engano, de morte, de maldição, estão xingando, estão amaldiçoando, mas o servo de Deus, ele tem o amor no seu coração, ele é taciturno, fecha a boca e deixa Deus falar na sua vida, amém? Quarto, a cujos olhos é réprobo, o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Você está vendendo seu carro, irmão? Estou. Quanto o senhor quer? Eu quero 15 mil. Aí amanhã eu venho buscar o carro. Então o carro é seu. Aí no dia seguinte liga uma pessoa, você está vendendo o seu carro, irmão? Estou. Olha, por quanto? Eu estou vendendo por 15 mil, mas já tem uma pessoa na frente. Eu dou 16. Então vem buscar que o carro é seu. Não, meu irmão. Você vai vender pelos 15 que você falou. Mesmo que você sofra dano, que você seja penalizado, se você deu a tua palavra, honre. Cumpra com a tua palavra. Deus vai te abençoar, meu irmão. Eu já vi vários casos de pessoas que passaram por prejuízos, que ficaram no prejuízo com outras pessoas e não abriram a boca. E depois aquela pessoa que foi lesada, Deus abençoou. E Deus cobrou da outra que o lesou. Meu irmão, não se preocupa, meu irmão. Olha, se você está sendo penalizado, se você está sofrendo injúria, meu irmão, deixa na mão de Deus. Não, eu vou procurar os meus direitos. Não precisa de procurar os teus direitos, não. Dobra o teu joelho. O nosso juiz é o Senhor Jesus. Amém? Esses dias atrás eu fiquei injuriado. Né? Esses dias atrás eu fiquei bravo. Eu sofri uma perca financeira de uma empresa, quando nós havíamos comprado um pacote, e cheguei aqui, o pastor Fauslino, Maria do Carmo, a gente sentou aqui, começou a bater um papo. Pastor, o que o senhor acha de eu ir procurar as pequenas causas?
Maria do Carmo olhou para mim e já me repreendeu. Você não prega para a gente confiar no Senhor? Então, confie em Deus. Larga para lá, fique no prejuízo. E eu falei, a senhora tem razão. Obrigado. Obrigado. Às vezes nós falamos tanto que o nosso Deus faz, que o nosso Deus cuida, e a hora que nós vamos depender dele, nós queremos levar a nossa causa para frente. Ah, não, ninguém me passa para trás. Não, meu irmão, deixa na mão de Deus, deixa Deus te abençoar. Você não sabe o que aconteceu, por que você teve aquele prejuízo. Aquele prejuízo foi um livramento que Deus te deu, que Deus deu para a tua família, Deus estava te guardando, e você não está vendo a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus a teu favor. Às vezes aquilo que parece ser prejuízo para a tua vida, Deus está revertendo numa bênção maior. Então espere em Deus, não precisa de se desesperar. Se você está sofrendo, sendo lesado, espere em Deus, deixa na mão do Senhor, confia nele, Ele vai te abençoar, Ele cuida de você, Ele cuida dos órfãos, das viúvas, Ele cuida dos pardaizinhos que estão na rua, Ele restitui tudo aquilo que é tomado. O nosso Deus é poderoso para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Sofreu calada. Amém. Certo? Glória a Deus. Aleluia. Olha, meu irmão, sofre a perca hoje, porque amanhã vai vir a tua vitória. Amanhã vai vir a tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Espere em Deus, confie no Senhor, não está tudo acabado. Versículo de número 5, para nós encerrarmos, irmãos, que as horas já se foram. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto, nunca será abalado. Aqui nós vemos uma divisão desse versículo em duas partes. Primeiro mostra aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, e depois ele finaliza dizendo que nunca será abalado quem age dessa maneira. Meu irmão, falar com usura não é simplesmente pegar o seu dinheiro e fazer um empréstimo só financeiro, não. É quando você vê também, quando você se aproveita da desgraça alheia, quando a pessoa está apertada e ela fala assim, olha, eu estou precisando de vender meu carro, aí você tem o dinheiro e fala assim, eu vou tirar proveito dessa situação, ele está assim, problema dele, vou forçar ele. O senhor quer 13 mil no seu carro, pastor? Eu te dou 5 mil, pastor. Está dinheiro vivo, pastor. Dinheiro vivo, o senhor vai pagar a sua dívida lá, pastor. E aí vai lá e tira proveito da outra pessoa. Meu irmão, o crente não pode usufruir das desgraças alheias. Ele não pode. Deus vai te abençoar. E não é passando por cima dos outros, não, meu irmão. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele tem condição de te dar tudo na sua mão. E não precisa de você ficar dependendo de ninguém. É só pedir para Ele, meu irmão. Amém? Então, nós não podemos aproveitar, irmãos, da desgraça alheia. Não podemos aproveitar que uma pessoa está passando por uma situação difícil e ir lá e falar, não, olha, eu te ajudo, meu irmão, eu tenho um dinheiro lá, tá, juro, mas, olha, para mim te ajudar, eu preciso de tanto aqui, ó, eu preciso de mais isso. Não, meu irmão. Se você tiver para dar, dê o dinheiro para a pessoa. Deu aos pobres, para quem que você está dando? A Deus.
Mas a gente não acha isso, não, Demar. O quê? Tirar o dinheiro do meu bolso? Agora, meu irmão, cuidado, que tem muita gente também que não quer trabalhar. Não vai ajudar vagabundo. Desculpe a minha expressão. Porque a Bíblia mesmo diz, aquele que não trabalhe, não coma. Passe fome. Não quer trabalhar? Passe fome. Mas se a pessoa passou por um infortúnio, um problema, uma dificuldade, e aquilo ali assolou, veio a tempestade sobre a vida dela naquele momento, e ela está na situação, por que não estender a mão amiga? Por que não fazer como aquele bom samaritano? Porque o bom samaritano passou e viu aquele homem que havia sido assaltado, estava quase morto pelo caminho, ele foi lá, pegou, levou para uma estalagem, deu ali todo aquilo que era necessário e ainda pagou tudo. E disse ainda para o dono da estalagem, olha, tem aqui as moedas, 2 moedas aqui, se não der na volta, te pago o que faltou. Mas não descuida não, cuida dele, certo? Cuida dele. Então nós precisamos de ser como bom samaritano. E se nós fizermos assim, irmãos, sabe o que vai acontecer? Nunca ficaremos abalados. Ou nunca ficaremos desamparados. As tempestades, elas não vêm somente para uma família. Somente para uma pessoa. Porque às vezes nós achamos assim, isso nunca vai acontecer comigo, né? Não é assim? Não, eu estou numa redoma de vidro. Estou protegido por Jeová. Olha, e aí nós usamos esses chavões aqui na igreja. Vira para o teu irmão e diga, olha, irmão, você está protegido, meu irmão. Está protegido. Não estou dizendo que não esteja, mas mesmo quem está protegido por Jeová pode passar por dificuldades financeiras. Mesmo quem está protegido por Jeová pode ir para um leito de enfermidade, mas não está abandonado. Ele está protegido. Ele nunca será abalado. Então, meu querido, quando o salmista faz essas perguntas ao Senhor, ele encontra depois de Deus todas essas respostas. Que nós possamos procurar fazer aquilo que o salmista ouviu da boca do Espírito Santo. E que nós possamos nos amoldarmos a estas palavras. Que nós possamos, irmão, praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Viu, Urias? É a prática da palavra. Não é só ouvirmos a palavra, mas nós praticarmos, vivermos a palavra de Deus. E aí você vai ter tanta experiência com o Senhor, que você vai vir aqui na frente e vai ser uma disputa para falar aqui na frente. Para chegar no pastor Fauslino, igual nós vimos domingo, né? Olha, pregador, o senhor tem o Espírito, mas eu também tenho, né? A irmã estava cheia de autoridade de Deus, cheia a sua boca para falar daquilo que Deus tinha feito. E nós precisamos de ter essas experiências com Deus. Amém? Que nós possamos vivenciar essa palavra. E que nós possamos habitar no tabernáculo do Senhor. Que nós possamos dizer para o Senhor, entra realmente na minha vida, porque eu quero, Senhor, te honrar com a minha vida. Eu não quero fazer como aquele homem, Senhor, que tu permanecesses 20 anos dentro da casa dele e ele não viu a tua glória. Mas eu quero fazer como Obed-Edom, que teve a tua glória dentro da casa por 3 meses e depois nunca mais abandonou de ti, Senhor. Quando Davi pegou a arca e levou para Jerusalém, sabe o que aconteceu com Obed-Edom? A arca foi? Eu vou junto. A glória foi. Onde a glória foi, eu vou atrás. Aí ele chegou lá, começou a trabalhar lá na casa de Deus. O pastor deu um ensinamento desse homem maravilhoso para nós, né? E, por fim, ele foi dentro da casa do Senhor, porteiro na casa do Senhor, músico na casa do Senhor, e, por fim, ele termina a sua carreira como? Não, ele era levita, mas ele termina, sabe como, irmão? Tesoureiro na casa real. E tesoureiro na casa real naquela época, irmão, era onde recebia tudo. Imagine hoje o Banco Central brasileiro. Ele era o chefe do Banco Central de Israel. Certo? Veio a glória de Deus, ele foi abençoado pela glória, e ele falou, onde a glória for, eu vou atrás. E aonde a glória ia, ele estava atrás da glória do Senhor. Ele não se contentou ficar lá só de porteiro, viu, Natanael?
Ele não se contentou não, viu, irmão Natanael? Não estou dizendo que o irmão Natanael não esteja com a glória, mas estou fazendo uma suposição. Ele estava lá na portaria e a arca ficava lá no Santo dos Santos. Mas ele não se contentou, ele foi chegando mais perto. Pegou, foi ser músico. Depois aí ele falou, opa, não dá ainda não, eu vou ser tesoureiro, né? Aí ele fez igual o nosso tesoureiro, ficou atrás da arca ali, né? Ele ficou lá na tesouraria. Ele falou, aqui está pertinho da arca, e aqui está perto da glória. Que nós possamos fazer como esse homem, ficar perto da glória de Deus. Receba a glória de Deus, acompanhe a glória de Deus, peça para que a glória de Deus entre na sua casa, entre no teu trabalho, entre no teu carro, entre lá na tua escola, entre na faculdade com você, que a glória de Deus não se aparte da sua vida. Aleluia! Quem habitará, Senhor? Quem, Senhor? Que eu possa habitar, que você possa habitar e que a glória de Deus habite no nosso meio. Amém, aleluia. Pai querido e santo, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Muito obrigado pela tua glória, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, meu Pai. Porque nós nos sentimos, ó Deus, tão maravilhados, ó Pai, por termos a Tua presença no nosso meio, Senhor, por sentirmos a Tua glória tão de perto, por vermos a Tua glória tão perto de nós, ó Pai. Senhor, que esta glória possa se derramar cada dia mais e mais, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, realmente tomar uma posição, ó Pai, de querermos a Tua glória dia e noite, Senhor, e não de nos contentarmos com pouco, mas querermos mais e mais, porque sabemos, ó Deus, que Tu está pronto para derramar da Tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Queira, meu Deus, inundar os nossos corações da Tua glória, Senhor, que nós possamos sair profetizando, pulando, falando do Teu amor com ousadia, meu Deus, que nós não venhamos ser, ó Pai, pessoas caladas, ó Pai, no Teu evangelho, mas que nós possamos desprender as nossas línguas para pregoarmos o Teu nome e termos, ó Pai, cada dia motivos para falar da Tua glória, Senhor. Ah, Pai, que nada nesse mundo, ó Deus, venha nos separar de Ti, Senhor, mas que nós possamos estar firmados em Ti, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais e mais trilharmos, ó Pai, dentro da Tua vontade e do Teu querer, ó Pai. Senhor, faz de nós instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Nós não nos conformamos, ó Pai, em sermos, ó Pai, mais um no meio da multidão, mas nós queremos, ó Pai, sair do meio da multidão e fazer a Tua obra, fazer o Teu querer. Nós vemos, ó Pai, que a Tua igreja está cheia de vontade, está cheia de desejo, ó Pai, de evangelizar, de ganhar almas para o Teu reino, e que, meu Deus, nós possamos ter a Tua autoridade para falarmos, Senhor, com ousadia a Tua palavra, e que os sinais e milagres, ó Pai, sigam o Teu povo, ó Pai. E que esta igreja, meu Deus, cresça na graça e no conhecimento, ó Pai. Que, meu Deus, não fique nenhum dos Teus servos de fora, meu Pai. Mas que, meu Deus, o tempo de casa, o tempo de carteirinha, que não sirva para mais nada, meu Pai. Mas que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Teu Espírito. Oh, Espírito Santo, nos enche, Espírito Santo, nos santifique, nos purifique, Espírito Santo. Tira as arestas, tira o pecado, tira a impureza, tira a impinge, tira a sarna, tira o mexerico do nosso meio e nos purifica, Senhor. Nós queremos a Tua glória em nosso meio, ó Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Aqueles também, meu Deus, que estão pela internet, ó Pai, que têm ouvido, ó Deus, a Tua palavra, que têm escutado a Tua palavra, que eles possam, meu Deus, ser cheios do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, e que os milagres estejam atingindo essas vidas, ó Pai, que a Tua glória se derrame neste lar, se derrame nesta empresa, se derrame nesse navio, se derrame nesse avião, se derrame nesse carro, neste ônibus, aonde estiver um servo Teu, que a Tua glória desça, meu Pai, que Teu poder invada esse espaço, meu Deus, é o que nós Te pedimos, ó Pai, e por fé Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus.
Pela internet nós tivemos hoje 3 conversões. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor por essas 3 vidas. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos deixar de ser taciturnos na palavra e sermos taciturnos no falar normal. Como homens naturais, nós vamos ser taciturnos. Mas como espirituais, nós vamos falar: Espírito Santo de Deus, tira o freio da minha língua e vamos pregar com ousadia a palavra de Deus. E vamos falar: Senhor, pode descer da tua glória. Desce da tua glória, Senhor. É o que nós mais queremos. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Espírito Santo fala aos nossos corações. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, ouvindo a tua voz, colocando a nossa vida diante da tua palavra, analisando a nossa vida, Senhor, vendo aquilo que tem que ser acrescentado na nossa intimidade com o Senhor, na nossa intimidade com o Teu reino, Pai, na comunhão uns com os outros, mas também verificarmos, ó Deus, aquilo que tem que ser podado, aquilo que tem que ser cortado da nossa vida, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Não nos faça, Espírito Santo, sermos somente ouvintes, mas que possamos praticar esta palavra que é viva, que é eficaz, esta palavra que produz grandes coisas em nossas vidas, que muda cativeiros, que traz vida e vida com abundância, Pai. Muito obrigado por sermos participantes do Teu tabernáculo, do Teu santo monte, Pai. Nos santifica a cada dia, Pai, para que sejamos encontrados a cada dia agradáveis aos Teus olhos, Pai. Leva a Tua igreja em paz, debaixo da Tua mão poderosa, Senhor, que o Senhor possa provisionar a necessidade de cada um de nós, enxugar as nossas lágrimas, nos fortalecer a cada dia, Pai, tirar os nossos olhos e o nosso coração de tudo que não condiz com a Tua palavra e colocar os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Nós te agradecemos por mais esta noite, abençoa também aqueles que estiveram conosco pela internet, Pai, dispensando a Tua graça, o Teu poder, a Tua provisão sobre a vida de cada um deles. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Estenda assim as suas mãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja presente em todos os nossos corações, hoje e para todos sempre. Digamos todos, amém. Dê um abraço bem forte no seu irmão e deseje a vida dele a paz do Senhor Jesus. Você